como usar da psicologia e da neurociência para ser uma pessoa mais persuasiva e influenciar quem você quiser. Como usar da neuropersuasão a seu favor e não contra você. 4 técnicas práticas embasadas cientificamente para te ajudar nessa missão. Técnica número 1, bom dia. É a técnica do bom dia? Sim, essa técnica chama reciprocidade. Sabe assim, imagina que você e eu estamos dentro do elevador e o Wilson entra. Quando o Wilson entra, ele diz bom dia. O que acontece? Você e eu nos sentimos na obrigação de responder bom dia para o Wilson. E se a gente não responder? Vamos supor que você respondeu e eu não. Logo eu sou taxada do quê? Sem educação. Nossa, que mulher mal educada. Então, quando você recebe algo de alguém, você se sente na obrigação de retribuir. Esse lance de sentir-se na obrigação de retribuir é uma técnica chamada de reciprocidade. O que isso tem a ver com você e com o seu negócio? Imagina que você está numa negociação super importante e que você quer que a pessoa faça aquilo que tá na sua mente, tá na proposta que você tá vendendo lá, seu serviço, por exemplo. Você precisa, antes de pedir para ela, assina aqui o contrato, entregar algo para ela, entregar algo de valor. E aí eu vou contar uma história para você. No ano passado, para esse, a minha filha decidiu que ela ia trocar de escola. Ela estudava na mesma escola desde a primeira série, do primeiro aninho. E aí, o meu filho mais velho terminou o colegial, não é colegial que fala, minha gente? Ai, meu Deus, entreguei minha idade. Ele terminou o ensino médio. Você é da época que fala ensino médio? Você é da época que fala colegial. Abre seu coração para mim. Pode contar aqui nos comentários. Enfim, o Gabriel terminou o ensino médio e foi para a universidade. A Mariana ia sair do nono ano e ia para o ensino médio, para o primeiro colegial. E então, ela falou: Ah, mãe, quero trocar de escola. E a gente começou a saga em busca de escolas. Teve uma escola em especial que, além do atendimento ser incrível, deu um kit para Mariana. E não era um kit de boas-vindas, porque a gente não tinha feito a matrícula ainda. Era uma caixa que vinha chá, um saquinho de chá de verdade, um monte de ervas, era caneta, era caderno, post-it, não sei o que, vários presentes. Ou seja, antes da escola, do colégio, falar para mim, assina aqui o contrato, óbvio que não fala desse jeito, mas você entendeu o que eu quis dizer? Ela deu algo e isso já começa a encantar. Não é porque aquela escola tá sobrando dinheiro, vamos distribuir presente. Não, não é isso. É uma técnica que potencializa suas vendas, que potencializa sua persuasão. Então pensa, antes de você querer convencer alguém, influenciar alguém, use da reciprocidade, que eu aqui brinquei com você, que é o bom dia. Já quero saber se fez sentido para você essa técnica. Deixa aqui o seu like, coloca também a hashtag fez sentido que eu vou saber. Vamos para número 2? É a técnica da Maria vai com as outras. Nossa, hoje você tá didática, hein? Sim, tudo para facilitar que você, ó, retenha a informação. A técnica Maria vai com as outras, o nome científico dela é conformidade. Pausa. Uma outra técnica, eu falei para você que eu ia compartilhar quantas? 4? Tô olhando aqui minha cola, tá? 4 técnicas, mas eu vou compartilhar 5, tá? Uma quinta técnica de persuasão e influência é: nunca ensinei essa técnica gratuitamente, é a primeira vez. Antes de você querer que a outra pessoa se exponha, antes de você querer que a outra pessoa abra-se, abra o coração dela para você, você precisa fazer isso. Você precisa mostrar alguma falha sua, alguma fraqueza sua, e aí a pessoa vai falar: Ah, mas se isso acontece com ela, então ela se sente mais à vontade de se abrir com você. Muitas vezes eu vejo um erro, principalmente de quem quer trabalhar com a internet, por exemplo. A pessoa que quer vender, vamos supor que o Wilson quer vender algo para você e ele se porta como o herói. Ele se porta como o salvador, ele se porta como um justiceiro, sabe? Alguém assim que é bem poderoso, tipo He-Man. Hoje eu tô muito entregando a minha idade. Parei.
Ele se porta muito como esse herói e aí não gera essa conexão com o público. Então, uma estratégia, uma técnica de persuasão é você mostrar algo que você é vulnerável, alguma fraqueza, é você se abrir primeiro para depois o outro confiar em você. É você dizendo, ó, pode confiar em mim, simplesmente porque você se abriu. Quando eu erro a minha comunicação, eu mostro a minha vulnerabilidade, porque seu algo não tem nada a ver com ser perfeito, você fala, ah, ela também erra, que interessante. E ela ainda deixa isso no vídeo, que interessante. Então, é uma estratégia. Eu errei de propósito? Não, eu errei porque eu errei mesmo. Mas é uma estratégia, por isso, inclusive, eu resolvi deixar isso aqui para você. Mas vamos lá, voltando porque eu estava dizendo, até me perdi aqui. Ah, a Maria vai com as outras. Eu estava falando da Maria vai com as outras. Essa técnica é chamada de conformidade. E ela funciona assim: você vai num restaurante, abre lá o menu e aí tá lá assim, prato mais vendido. Aí a pessoa que tá lendo o menu pela primeira vez naquele restaurante, ela pensa: "Ah, se é o prato mais vendido, muitas pessoas já comeram, então deve ser bom". E aí eu passo a pedir aquele prato simplesmente sem nem pensar. Aconteceu isso comigo outro dia. Fui num restaurante, a pessoa veio oferecer a sobremesa. E aí eu falei assim para ela: "Qual é a sobremesa mais vendida?" E ela falou: "Ah, é essa". Então, quando você trabalha esse do tipo, olha, tem muita gente fazendo isso, tende a gerar no outro, beleza, vou fazer também. É o lance da Maria vai com as outras. Por quê? Porque tem muita gente fazendo, eu simplesmente vou fazer sem nem pensar direito. Porque se muita gente faz, é porque vai dar bom e eu vou fazer. Sempre é assim? Não, minha mãe já dizia isso para mim quando eu era criança, mas funciona. Terceira técnica. Essa daqui também eu nunca falei num conteúdo gratuito na internet. Nunca. Só falei essa técnica para quem é meu aluno de mentoria, para você ter uma ideia do poder que você está recebendo aqui agora. Inclusive, você já pode deixar aqui um comentário. Muito obrigada, Gi. Pode deixar. É a técnica chamada de teste Sinatra. Que raios é isso, Gislene Esquerdo? Teste Sinatra, sabe aquela música do Sinatra que fala da letra de New York? Ó, vou pôr a letra em inglês aqui para você, mas eu vou falar em português, é mais ou menos isso, tá? Ele fala assim, ó, se você pode fazer isso lá, Nova York, você pode fazer isso em qualquer lugar. O que, que isso quer dizer? Se você faz isso em Nova York, você pode fazer em qualquer lugar no mundo. Tipo, Nova York é uma cidade tão desafiadora que você vai fazer em qualquer lugar. Então, você pega algo que seja sua Nova York. Vou te dar um exemplo. Um dos pontos que eu considero como a minha Nova York, o meu teste Sinatra, é uma empresa multinacional que eu amo de paixão, chamada Novartis. Você conhece a Novartis? A Novartis, para você ter uma ideia, ela foi fundada em meados do século XVIII. Desde 2011, ela está entre as 50 melhores empresas do mundo para se trabalhar. E desde 2011, ela está entre as 50 maiores empresas do mundo. Emprega, para você ter uma ideia, cerca de 119 mil colaboradores, com um faturamento anual médio de 52 bilhões de dólares. Detalhe, é uma empresa global que está em mais de 155 países. Aí eu pergunto para você, a Novartis é uma empresa exigente, sim ou não? É uma empresa muito exigente. E a UAU Desenvolvimento Humano, que é a empresa que eu sou fundadora, atende a Novartis com palestras, treinamentos, processos individuais de desenvolvimento, de liderança, desde 2008. Então, para você ter uma ideia, quando eu falo isso para alguém, o que, que a pessoa pensa? Nossa, meu Deus, eu não sabia que a empresa da Gia atendia empresas desse porte. Ah, o que está lá no subconsciente da pessoa, sem ela nem perceber? Se ela faz isso em Nova York, se ela faz isso, Nova York, tá, gente? Se ela faz isso na Novartis, ela pode fazer em qualquer lugar. Se ela atende a Novartis, que é essa empresa tão exigente há tanto tempo, ela consegue também atender a minha empresa e fazer o treinamento que eu quero. Então, qual é o seu teste Sinatra? Inclusive, aqui nesse canal tem muito conteúdo para você se desenvolver. Se você é novo, inscreva-se, toca no sininho, porque daí o YouTube vai te avisar quando tiver vídeo novo no ar e você também
cresce e se desenvolve. E lembrou de alguém que esse conteúdo possa contribuir, já pega o link, ó, e compartilha com essa pessoa. Agora vamos para a quarta ação. Só para lembrar, eu falei que iam ser 4, mas no meio eu dei mais uma, mas essa aqui contando mesmo é a quarta. Conte histórias. Eu acabei de contar para você uma história de um cliente que eu atendo. Eu ainda poderia avançar e contar como foi a primeira vez que a Novartis entrou em contato comigo. Poderia, não vou fazer isso aqui agora. Tem um outro vídeo que eu postei outro dia que eu falo um pouco sobre histórias. Vou deixar aqui para você na tela final ou na descrição de hoje. Mas enfim, contar história é uma técnica de persuasão, é uma técnica de influência, só que você tem que decidir qual trecho da história, ou vou contar a história inteira, vou focar em o quê, que momento que eu vou pôr mais emoção, que momento eu vou pôr menos emoção, eu vou fazer numa palestra, vale a pena eu colocar uma trilha sonora ali? Não, é no 1 a 1, não vou pôr uma trilha sonora conversando com uma pessoa no 1 a 1, enfim. Cada trecho da história ela também tem que ser escolhido de uma forma bem específica. O que você conta, o que não? Como é que você faz a sua história virar a história do público? Inclusive isso dá um vídeo só sobre como é que você faz a sua história virar a história do público. Gente, quer um vídeo mais aqui, ó, específico sobre história? Comenta aí hashtag história que eu vou saber. Mas contar história é uma técnica de persuasão super envolvente, faz o público prestar atenção em você, gera esse poder de influência. Agora é com você. Pegar todas essas técnicas aqui e arrasar. Falando em arrasar, acabei de arrasar num vídeo que eu postei lá no Instagram. Se você não me acompanha no Insta, vou deixar aqui o link na descrição para você também. E vou deixar o canal do Telegram. Sempre que abre a matrícula dos meus cursos, dos meus treinamentos, eu aviso no canal do Telegram. Tudo aqui na descrição para você. Beijos e até o próximo episódio. Tchau!